fé católica não é algo fora da realidade em que nós estamos. Nós não vivemos a fé católica de uma maneira caricata, ou de uma maneira esquisita, ou de uma maneira descolada da realidade, porque o homem que tem que ser salvo é este homem concreto. Eu nasci num lar católico, né? Vou fazer 45 anos esse ano, nasci meus pais católicos, de movimento de cruz, movimento de concílio, e fiz primeira comunhão cedo também, né? Sem participar da igreja, mas claro que no final da infância, início da adolescência, passei a não frequentar mais a igreja, já tinha outros interesses, até que em 1992, 14 anos na época, eu fui convidado pelo pessoal do colégio universitário, Colégio de Freira, Colégio São José, em Pelotas, aí num evento em Porto Alegre, não sabia exatamente o que era, mas era um evento da Renovação Carismática, fiquei sabendo depois. E quem estava pregando esse evento era o recentemente falecido Monsenhor Jonas Abib, na época o Padre Jonas, um evento um gigantinho, né? Que não é do Rio Grande do Sul, é um ginásio grande ali do Beira-Rio, Estádio Internacional. Eu sou gremista, mas era no Estádio Internacional. E naquele evento eu fui fortemente impactado, me confessei, entreguei minha vida a Deus, entreguei minha vida a Cristo, e já tinha alguma inclinação, digamos assim, intelectual, de modo que a minha conversão teve um pouco de emocional também, que Deus acabou se usando disso, mas muito também de uma base intelectual, porque eu procurei as respostas para aquela fé que eu estava agora aderindo, não apenas por tradição familiar, mas por convicção. Busquei Deus, né? Só não sabe exatamente aonde. Eu fui centro espírita, né? Espiritualizada, tipo jovem mística, que eu brinco, né? Que era duendes, gnomos, eu lia sobre cartas, tarô, colocava tarô, achava assim, né, nossa, super, né, jovem mística. E tive experiência com outras religiões, a igreja luterana, cheguei aí a um encontro, cheguei a frequentar outros lugares que eu não me encontrava. Mas eu ia sempre, acabava que eu ia na igreja católica, né? De vez em quando, domingo, me dava assim, aquela coisa de, tem que ir na missa, eu ia. Mas eu não sabia o que era, não sabia o que era aquele pãozinho lá, né? Mas ia saber que eu não podia ir lá receber, mas ia, frequentava. E, de certa forma, eu me sentia muito bem lá. Era o lugar onde eu me encontrava, eu me achava ali. E acabou que entrei para a faculdade e me afastei total, né? Parei de frequentar tudo. Comecei a crer que havia algo maior, porque para mim era lógico que do nada não teria esse mundo maravilhoso que Deus nos deu, né? Esses pássaros, né? Aves, animais,
e árvores, enfim, né? Que não é do nada isso, né? Tem que ter algo. Mas deixava quieto, né? Apesar de ter tido algumas experiências na minha vida que foram bastante significativas, que hoje eu enxergo que foi uma demonstração do amor de Deus por mim. Então acabou que eu tinha essa busca, essa inquietação no meu coração, só eu não sabia o que era. E quando eu realmente me converti de verdade e numa celebração da Sexta-feira Santa, da Paixão de Cristo, e que ali eu realmente senti dentro do meu coração o amor de Nosso Senhor por mim, ali se deu o meu processo, né? Numa forma mais madura, mais adulta, eu já tinha 23 anos de idade. E ali que caiu a ficha, digamos assim, que eu já era católica e não sabia. Momento, o que eu me encantei na fé católica foram aquelas pessoas que estavam buscando de verdade vivê-la. O Rafael me apresentou um grupo de meninas que era do movimento Reino Christi, que participavam e que eu acabei me entrosando, que eram amigas dele, eu acabei me entrosando. E eu vi que aquelas meninas eram diferentes, né? Eu vi que aquelas meninas, elas eram mais caridosas, elas eram mais bondosas, elas se preocupavam mais, elas não se colocavam na frente, pelo contrário, elas queriam saber do outro, tinham vontade verdadeira de mudar o mundo, de fazer o bem, e aquilo me chamou a atenção. Depois eu comecei a conversar com padres, né, que começaram a ver os legionários, e vi que eram diferentes também, que eram pessoas assim que estavam unidas em prol de algo maior e melhor. E o que era isso? Eu não sabia direito, né? Eu estava descobrindo. E quando eu vi que o que motivava eles era Deus, e que começou a me motivar, e que no momento que eu me converti de verdade, que me tocou meu coração, que me levou a isso também, me motivou, realmente ali se deu verdadeiramente o meu processo de conversão, né? Aquele momento que chamam a virada de chave, né? Talvez aquele momento foi a minha virada de chave. E eu entendi que eles tentavam imitar alguém que deu a vida de um jeito inigualável por nós, pelos nossos pecados, né? Então eu conheci a Cristo e me apaixonei, e é um caminho sem volta. Ser católico de verdade é professar a fé da igreja. É professar a fé da igreja. Nós não podemos fazer um livre exame protestante do magistério. Nós não podemos pegar as partes do magistério, da Sagrada Escritura, da tradição, das histórias dos santos, conforme nos são convenientes. Eu não posso ser um católico que simplesmente diz que é católico, que foi criado como católico, e porque reza uma Ave Maria. Não é a récita de uma Ave Maria ou a frequência eventual ou habitual à missa que me faz católico. Não, eu sou católico, mas eu creio no Espiritismo. Eu sou católico, mas a igreja está errada. Então, na verdade, eu estou indo no supermercado escolhendo os produtos que eu quero. Não é isso que me faz católico. Tudo bem, canonicamente a gente sabe que católico é aquele que é batizado católico. Teologicamente, é aquele que está incorporado à igreja. Nós estamos falando em termos práticos. Católico é aquele que professa a fé da igreja, tal qual a igreja ensina. E entende a igreja não como uma mera instituição burocrática, mas como uma sociedade que é visível, claro, que tem um governante, claro, que esse governo foi estabelecido por Cristo, claro, mas que mais do que isso é o corpo místico de Cristo, do qual eu sou parte.
Eu estou como católico pela graça que Cristo conquistou na cruz, enxertado em Cristo como um ramo está enxertado numa videira. Jesus mesmo disse, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. E a seiva que faz com que esses ramos sejam vivos e enxertados é a graça. Ora, se eu não creio conforme a fé da igreja, eu não creio conforme a fé de Cristo, que é a cabeça da igreja, que é essa árvore na qual eu estou enxertado, porque ele é o corpo místico. E aí eu não tenho a graça. Se eu não tenho a graça, eu como um ramo, eu vou apodrecer. Eu não tenho como ser católico à minha maneira. Não existe católico à minha maneira. Não existe católico do meu jeito. Católico é aquele que crê conforme a igreja. A minha fé é a fé da igreja. Olha, de modo que se eu creio na fé da igreja, Deus queira me conservar 300 nela. bonecas. E se eu não creio de acordo com o que a igreja ensina, bonecas, eu amava, que a igreja me tá? corrija para que nela elas eu eram persista. minhas filhas. Era uma prateleira cheia de bonequinhas. E todas eram minhas filhas. Mal sabia eu, né? Aí a maternidade era algo sempre muito forte no meu coração. Eu tinha certeza que eu queria ser mãe. E brincava que eu dava aula, que eu era professora, que eu tinha aquele monte de criança na minha volta, tanto que eu me formei em magistério, dei aulas, né? Eu nunca imaginei a minha vida dissociada de crianças. Eu gosto de estar perto de criança, eu gosto de... Eu amo crianças, né? E me imaginava mãe. Não mãe de muitos, porque eu na época, né, fui, claro, acredito que como toda a minha geração, eu cresci com uma geração de que horror, coitada, um monte de filho, que monte de filho era horrível. E então eu pensava, ai, nossa, eu quero ter 3 filhos, né? Eu pensava assim. Então eu nem cogitava, nem imaginava que ia ter tantos assim, tantos. Nem é tanto assim, mas enfim, né? Para o mundo de hoje é. E, enfim, eu realmente, assim, eu acho que eu sabia no fundo do meu coração que eu seria a mãe. Dúvida vocacional, talvez, de repente, lá no meio do processo da minha conversão, um dia assim, do nada, assim, deu uma luzinha, mas no mesmo instante, aquela dúvida, para mim, foi cessada, porque... eu sempre gostei de cuidar da casa, eu sempre gostei de artesanato, eu gosto de fazer uma comidinha, eu amo fazer bolo, para mim fazer bolo é terapia, boloterapia. Eu gosto de servir, a minha linguagem de amor, sem dúvida, primeira é o serviço. Eu adoro servir, eu adoro fazer os outros se sentirem bem, fazer os outros felizes. Então, realmente... eu acho que isso é uma das características muito fortes de quem é vocacionado, né, ao lar. Eu acho que a vida religiosa também, mas enfim, ao lar isso é uma vantagem no meu ponto de vista. Escolhi a melhor parte, né, a parte de estar no lar, ficar em casa. Para o mundo, eu fiquei louca. Para o mundo isso é uma loucura. O mundo de hoje, o mundo que nós fomos criadas, a maioria das mulheres, a gente tem que ter, né? Tem que ter um trabalho que tu possa brilhar, que tu possa andar com uma roupa da moda, que tu tenha, seja louvada por aquele trabalho, né? O mundo de hoje não imagina uma mulher se formar, engavetar o diploma e ficar em casa tendo filhos, cuidando da casa. Que é assim que a sociedade enxerga, né? Uma coitada cheia de filhos dentro de casa. Mas o mundo de hoje está doente, o mundo de hoje está louco. E esse mundo não me interessa mais.
E ele deixou de me interessar quando Deus tocou no meu coração. Quando foi isso? Como foi isso? Bem, quando eu tive a Maria Antônia, minha primeira filha, eu ainda trabalhava fora. Eu advogava e dava aulas, era concursada do Estado. Quando ela completou 1 ano de idade, depois das licenças que eu tive, eu realmente voltei, sem vontade, mas voltei. Em seguidinha já grávida do Bento. Quando o Bento fez 6 meses, eu tive que voltar para trabalhar, para dar aulas. Aí eu sentei com o meu esposo e a gente conversou, né? E eu disse, Rafael, eu não queria voltar, não quero voltar. Não era nem tanto pelo dinheiro, que realmente não compensava, porque o meu salário na época era pouco. Mas é porque no meu coração me doía imaginar ir educar os filhos dos outros, que ótimo, que lindo, que missão honrosa, mas delegar a educação dos meus para outras pessoas. Para mim não tinha lógica isso, né? Construir uma sociedade melhor, sendo que a minha primeira sociedade, a sociedade que estava mais perto de mim, que é os meus filhos, não seriam construídos por mim, seriam construídos basicamente por outras pessoas, porque eu teria que trabalhar o dia inteiro para compensar esse valor que teria que, né, que custaria, que oneraria eles estarem fora de casa, numa escolinha, numa babá, numa empregada, que fosse. Então, nós sentamos e vimos que valia muito mais a pena eu ficar em casa, por uma série de fatores, mas sem sombra de dúvidas, pelo principal, que cuidar dos meus filhos era algo mais forte e mais importante, e o meu coração gritava isso. Então, quando o Rafael disse assim, Aline, fica, aquilo foi como se tirasse um peso das minhas costas. Eu sabia que iriam achar que eu estava louca, porque eu estava abrindo mão de um concurso público, com plano de saúde, com estabilidade, que eu estava abrindo mão de uma série de outras coisas, mas que eu estava fazendo o mais importante, aquilo que o meu coração estava me chamando, que era a minha volta para o lar. Isso era, sem sombra de dúvidas, o mais importante para mim. Estar perto dos meus filhos, poder cuidar dos meus filhos, poder gerir a minha casa como eu gostaria. Então, acabou que eu voltei para o lar e eu fiquei em casa. Ainda que eu tenha trabalhado fora por alguns momentos, né? Advoguei uma época, trabalho até hoje, né? A gente faz os cursos, livros e tudo mais. Ainda que tenha acontecido tudo isto, sem sombra de dúvidas, estar em casa em primeiro lugar, poder dizer assim, não, isso tudo pode esperar, porque um filho está doente e ele precisa de toda a minha atenção. Para mim isso é o mais importante. Para mim isso foi a maior glória que eu tive na minha vida. E se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. Talvez não tivesse nem voltado na primeira. Porque realmente para mim é recompensador pensar que os meus filhos, quando crescerem, vão ter aquela memória. Quem fez tudo isso foi minha mãe. Minha mãe estava presente comigo. E eu também poder optar por estar junto com eles, poder acompanhar o primeiro passinho, poder ver o primeiro dentinho vir. Isso para mim não há dinheiro no mundo que pague. E também poder estar na minha casa, cuidando da minha casa, em primeiro lugar. Para mim isso aí é libertador. Muito mais do que qualquer promoção que eu já tive nos meus trabalhos, que eu já trabalhei fora, que eu já trabalhei em escritório, que eu já tive uma série de empregos. Nada se compara ao que eu vivo dentro de casa. Ali é um mundo mais maravilhoso. Agora só tu tem que saber olhar, né? Então, quando eu tirei aquela venda dos meus olhos, quando eu tirei aquela lavagem cerebral que fazem, né? Que em casa é ruim, que é sacrificioso, que anda mal vestida, porque eu vou engordar, porque eu vou ficar feia, porque o marido vai maltratar, porque não sei o que lá, porque eu nunca mais vou trabalhar, porque eu não vou ter sucesso. Quando tu tira isso tudo, tu bota esses preconceitos, porque são
conceitos que colocam na cabeça da gente e coloca isso tudo numa lata e diz, não é nada disso, eu estou vendo o milagre da vida acontecer dentro da minha casa, isso aí não existe, não tem dinheiro no mundo que pague, nem prêmio nenhum. Como se encontrar dentro de tudo isso? Como deixar de ser apenas um plano teórico a ser traçado? Aí cabe a cada uma fazer a sua direção espiritual, a sua meditação e descobrir o que Deus quer na sua vida. O que Deus planejou, o que Deus traçou para si. E essa busca do que Deus quer para si, cabe a ela para se encontrar. Quem sou eu? No momento que ela descobre quem ela é, né, que a pessoa se descobre o que eu sou, eu vou aceitar quem eu sou. Deus me fez assim. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou a dona da minha casa, a dona do meu lar. No momento em que eu me aceito, que eu me conheço, me aceito como eu sou, eu vou buscar o quê? Me superar. Ser alguém melhor para os da minha volta. Sendo alguém melhor para os que estão à minha volta, eu vou servir melhor e vou ajudá-los na condução deste grande papel que é o que mais importa. Mais do que dar aos filhos uma excelente educação, que é muito bom, mais do que propiciar aos filhos bens materiais e até mesmo o próprio alimento, é a busca da santidade, é dar Cristo a nossos filhos. Eu tenho que me santificar, não como São Francisco. Eu tenho que me santificar, não como Santo Inácio. Eu tenho que me santificar, não como Santo Tomás, como Santo Agostinho, como Santo Ambrósio, como São Jerônimo. Eu tenho que me santificar como Rafael Vitola Brodbeck. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz, foi derramado por todos nós, foi derramado por mim. E eu devo corresponder ao amor de Deus, corresponder à graça que Cristo conquistou com o derramamento do seu sangue na minha situação concreta. As pessoas às vezes chegam no Instagram perguntando como é que eu discernia a questão do matrimônio, né? Muitas vezes é parecido com quem pergunta como é que descobre a vocação sacerdotal. As pessoas entendem equivocadamente que o discernimento vocacional é algo obrigatório no sentido de eu procurar um diretor, de eu procurar que alguém responda para mim, ou que um anjo vai aparecer com que alguma situação sobrenatural, mística vai acontecer na minha vida, vai se revelar para que eu entenda se eu sou vocacionado ao matrimônio ou se eu devo ser sacerdote, se eu devo ser religioso, né, uma mulher ser religiosa. Quando na verdade as coisas são muito tranquilas, né? Em primeiro lugar, quem tem que buscar discernimento vocacional é quem tem inquietações vocacionais. Eu não tive nunca inquietações vocacionais, talvez em um minuto ou outro, como todo homem católico, jovem, mais ou menos sério, pensa, será que eu não poderia ser padre? Mas rapidamente se dissipou isso da minha vida. E em segundo lugar, além da gente perceber a vocação, seja uma vocação mais específica, mais consagrada, né, a vida sacerdotal,
nas circunstâncias, porque vocação é chamado e circunstância, nós temos que entender que esta vida sacerdotal ou a vida de consagrado é uma separação. Deus separa para aquela vocação, porque aquela vocação ela não é natural. Não é natural que o homem não case, não é natural que a mulher não case, que tenha uma vida de renúncia. Por isso que é uma separação. A vida matrimonial não é uma separação. Ela não deixa de ser uma vocação, mas ela é uma vocação que se realiza naquilo que é o ordinário, naquilo que é o natural. Então eu sempre tive muito claro que eu ia casar, não porque tenha feito um grande discernimento espiritual, mas porque era aquilo que eu vivia nas circunstâncias e, evidentemente, mesmo depois de outros namoros e tudo, quando tive um namoro com a Aline. Porque... Até porque aí me conheceu e se apaixonou. Essa é a segunda parte. Como não queria casar. Sim, é justamente a circunstância, né? Foi a circunstância de eu encontrar uma mulher que tinha as virtudes que eu buscava, que tinha os defeitos que eu era capaz de tolerar, e ela a mesma coisa por mim, e nós termos um plano durante o nosso namoro de nos... não de buscar no outro para me complementar, como se eu tivesse algo egoísta faltando em mim para que ela tapasse. Não. Eu queria servi-la. Eu teria que casar para demonstrar o meu serviço, assim como ela casar comigo para demonstrar o serviço. Então a vocação, o matrimônio é muito natural, né? As pessoas creem que deve se casar para buscar a felicidade. Só que o movimento é contrário. A gente casa para fazer o outro feliz. É isso o segredo do casamento. É lutar até o fim. É quando duas almas se encontram e se propõem a não desistir. Não desistir de fazer o outro feliz até o fim. E nós já tivemos essa convicção no namoro, né? Nós começamos a namorar em agosto de 2002. Eu sou colérico sabe datas, né? Comecei a namorar... Eu senti a indireta. Não foi direta. Foi direta. É para me justificar para os ouvintes, para as pessoas que estão vendo, assim, né? Como é que eles sabem as datas. Como é que ela não sabe? Quem está se acusando é tu, eu não estou te acusando de nada. Olha que você não está me fazendo feliz, não está contando. Desculpa. Nós começamos a namorar em agosto de 2002, né? E casamos em 2008. Então tivemos 6 anos de namoro. 6 anos de namoro que foi tempo de descoberta um do outro, mas logo cedo nós já tínhamos a convicção, né, de que nós queríamos casar, iríamos casar, então começamos a fazer as coisas para que casássemos, né? Trabalhar, fazer o concurso para delegado de polícia, né, acertar as coisas para casar. Então nós casamos durante a constância do meu curso de delegado. Eu era aluno do delegado quando casei, né, fui me formar como delegado depois, né, tinha advogado antes e tal. E agora, então nós estamos em 2023, nós vamos fazer 15 anos de casamento, né? 15 anos de uma decisão para toda a vida, né? Nós pensamos em casar, não é casar que seja eterno enquanto dure, ou enquanto nós formos felizes, não. Nós casamos não para ficarmos casados enquanto formos felizes, nós casamos para fazermos o outro feliz. Então a felicidade não é a base que sustenta a nossa decisão de casar. É a nossa decisão de casar que sustenta a decisão de fazer o outro feliz. Até porque as pessoas têm uma ideia, né, do casamento sempre alegre, sempre feliz, mas o casamento não é sempre alegre, sempre feliz. Todo o casamento terá altos e baixos. A questão é como tu encara isso. Né? Aquela história do vaso quebrado, o que tu vai fazer? Tu vai jogar fora? O casamento não é assim, não. Nós colamos o vaso, nós unimos os caquinhos e vamos lutar de novo. Mas entre batizados, São Paulo vai dizer que é grande este mistério. Mistério aqui é a tradução do grego, mysterium, que é o equivalente a sacramento. Os gregos, né, os católicos de rito oriental, por exemplo, bizantinos, ucranianos, né, melquitas, eles chamam os sacramentos de mistérios, os 7 mistérios. Mysterium. Então, São Paulo aqui está dizendo que é grande este sacramento. Ele está dizendo que é um sacramento. E é grande porque ele foi elevado por Cristo à ordem de sacramento para superar o casamento meramente natural. Então ele tem algo de diferente.
além de ser o amor entre um homem e uma mulher, além de ser a oportunidade de gerar filhos, além de ser a base da sociedade, como é o casamento natural, o casamento cristão, o casamento entre batizados, por ser sacramento, ele é um símbolo do amor de Cristo pela sua igreja, do amor da igreja por Cristo, seu mestre. E como Cristo provou o amor pela igreja? Morrendo e se entregando por ela. Ele morreu e se entregou por ela. Cristo é o sacerdote, por excelência, é o sumo sacerdote. Os padres, né, que são os nossos sacerdotes católicos, só são sacerdotes porque participam do sacerdócio de Cristo. Eles são sacerdotes por isso. Por isso que eles fazem as vezes de Cristo, eles perdoam em nome de Cristo. Eles celebram a missa, que é o próprio sacrifício de Cristo tornado presente. Transformam o pão no corpo de Cristo que foi oferecido na cruz, no sangue de Cristo, o vinho no sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Porque ali estão agindo em persona Christi, não apenas em nome de Cristo, mas na pessoa de Cristo. Então os sacerdotes são sacerdotes porque o seu sacerdócio está unido ao sacerdócio de Cristo. Por que isso? Porque ali é a igreja que está unida com Cristo. Estão unidos de tal forma que um deu a vida pela outra. E a outra se une de uma maneira muito grande, a ponto de a igreja não ser apenas a esposa de Cristo, mas de ser o corpo de Cristo. Afinal, a igreja é o corpo ou é a esposa? É os dois. É o corpo por ser esposa e a esposa por ser corpo. E ele é a cabeça desse corpo do qual nós somos membros. Da mesma maneira que eu e a minha esposa, eu e a Aline. Ela é minha esposa, mas ela é carne da minha carne. Nós somos uma só carne, nós somos um só corpo. Então a missão da mãe, da esposa católica, é uma missão que parece ser árdua, parece ser difícil, muitas vezes é, porque ela é muito profunda. Ela é levar seus filhos ao céu e seu esposo, auxiliar o seu esposo no caminho da santidade, fazer com que seus filhos encontrem-se para ir ao céu. Mas, para isso, essa mulher, ela tem que estar no caminho também da santidade. Obviamente que todos nós estamos na luta, nenhum de nós nasceu santos, né? Nenhuma das mulheres nasceram santas perfeitas que estão aqui me ouvindo. Todas nós estamos na luta, na busca pela santidade. Mas não deve ser um obstáculo, uma pedra no caminho, e sim o próprio caminho. E se encontrar, se achar dentro deste caminho, é que vai dar todo o sentido. Então, para isso, a mulher tem que se descobrir-se como mulher, a sua essência feminina. Qual é o seu papel? O que ela deve desempenhar, o que ela deve buscar? Aí é que está a essência feminina. No momento que ela se descobre, que ela busca estar dentro do seu papel, que ela traça o seu caminho, ela está em busca da santidade. E só esse exemplo já vai arrastar muito, porque o exemplo arrasta. E aí ela vai ajudar na condução dos que estão à volta dela e que dependem dela e que precisam dela. E ela vai estar cumprindo a sua missão que foi dada por Deus, que é ser a cuidadora, a auxiliadora, a facilitadora, aquela que vai ajudar o seu esposo, aquela que vai ser o seu ombro amigo, aquela que vai dar a mão, que vai encostar o ombro quando a cruz dele pesar demais. E esse exemplo de casal já vai valer para os filhos. Quando pensou na minha criação, pensou desde toda a eternidade. E ao pensar nessa minha criação desde toda a eternidade, também pensou na minha salvação desde toda a eternidade e nas circunstâncias concretas em que eu vivo. Eu devo me santificar, claro, rezando, frequentando os sacramentos, indo à missa,
conquistando almas para Cristo, me mortificando? Sim, claro que sim. Mas a santificação da minha alma não está apenas naquelas tarefas explicitamente religiosas. A santificação é da minha vida integralmente vivida. A santificação da minha vida no ordinário. Santifico-me rezando, fazendo apostolado, tendo lazer, tendo deveres, cumprindo esses deveres com uma mentalidade espiritual e apostólica. Eu me santifico como pai, eu me santifico como marido, eu me santifico como professor, eu me santifico como delegado de polícia, eu me santifico prendendo traficantes, eu me santifico trocando uma fralda cheia de um nenê na madrugada, eu me santifico levando um filho ao médico, eu me santifico brincando com um filho, eu me santifico levando a minha família para passear, eu me santifico proporcionando comida para dentro de casa também. Eu não sou católico apenas quando vou rezar o terço, eu não sou católico apenas quando eu vou à missa. Eu sou católico em todas as circunstâncias. E é justamente a fragmentação da vida em dimensões que não se comunicam que gera uma neurose espiritual. Eu preciso ter unidade de vida, ordenação da minha própria vida, para que tudo esteja disposto aos pés de Cristo, para que Ele seja o Rei de toda a minha vida. Disposto aos pés de Cristo Rei,